Bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal do Clau. Hoje eu vou falar para vocês sobre tirar carteira em Portugal. Vou contar um pouco da minha experiência e um pouco daquilo que você pode esperar quando você chegar aqui em Portugal, se você for tirar carteira aqui, tá? Antes eu quero te pedir, se inscreve aqui no canal do Clau, dá seu joinha. Se eu desaparecer, pode ficar aí que eu vou voltar, tá, gente? É porque muita coisa rolou. De repente, agora, assim que acabar de gravar esse vídeo, já falo, assim, um bocado das coisas, tá? Vamos lá. Tirar carteira em Portugal, gente. A carta de condução. Melhor tirar no Brasil ou em Portugal? Vamos começar já pelo princípio que tirar no Brasil é melhor. Esquece, não tem nada a ver tirar carteira no Brasil ou aqui. Eu já tive as duas experiências. Esse óculos tá sujo. No meu dia a dia eu nem uso, mas para enxergar no telefone já tô precisando. Tô ficando velho, né, gente? Olha isso aqui, olha o tanto de cabelinho branco. Olha que homem charmoso que eu já virei, né? Então, gente, tirar carteira aqui. Então, quando eu vim para cá, não podia dirigir. Então, não comprei carro, larguei aquilo para lá. A primeira coisa que eu tinha que ter era o título de residência para poder trazer a carta para cá. Como demorou a sair minha carta do Brasil vencida, não consegui trazer para cá, tive que tirar outra carta aqui em Portugal. Só que esse processo meu demorou muito. E muito provavelmente, se você não for um jovem que tem aí a mãe ou o pai para te ajudar, vamos supor que você já é uma dona de casa, que vai ter que trabalhar. Tô abrindo a janela do lado de lá para fechar essa daqui. Caiu os passarinhos, para de cantar aqui. Então, assim, se você não for dessa pessoa, vai demorar muito. Por que que demora? Primeiro, nós temos que fazer a inscrição lá. Aí eles mandam pro Detran daqui, que não é Detran, já acabei de esquecer o nome de lá. Os pássaros hoje estão todos aqui, não adianta muito não. Então, assim, já vai aí um tempinho. Quando libera, você tem que fazer 28 aulas do código, que é a aula teórica, né? Para aprender placa, sinalização, aquela coisa. Já começa aqui o primeiro grande problema. Muita palavra é diferente do Brasil. Rotatória aqui é rotunda. Aí a gente ainda consegue chegar lá, né? Rota, rotunda, já tá mais ou menos junto. Só que, por exemplo, acostamento aqui chama berma. E quando eu fui nas minhas aulas, olha, pode parar aqui na berma. E ele falava só, não mostrava o que era berma, e eu não sabia. Mas, gente, é muita palavra diferente. Eu demorei umas 15 aulas só para chegar lá, né? E aí depois comecei a chegar em casa, ler, para tentar entender esses nomes. Então, realmente muda. Não é simplesinho nem nada não, é difícil mesmo. Segundo ponto aí que rola, são 30 perguntas no dia da prova. E você só pode errar 3. No Brasil, se eu não me engano, são 7. Né? Então aqui você só pode errar 3. Se você errar mais de 3, você é reprovado. Uma vantagem que tem aqui, que aqui existe um site que você pode ficar simulando a prova, aí você vai ter mais coisa. No dia que eu fui fazer, eu errei 2. Mas eu corrigi 2 perguntas que eu mudei, que se eu não mudasse eu tava lascado, eu perderia, teria que fazer de novo. Preço, gente. Eu paguei 600 euros na minha carta em 2022, tá? Só que eu comecei ela em 2020. A gente tem 2 anos para fazer a carta aqui. Só que como eu trabalhava muito, não tinha tempo de fazer a aula, não tinha tempo daquilo, outro e tal. Então, na hora que eu consegui mesmo, assim, tempo, que aí eu saí do meu trabalho, fui viver do YouTube, tô vivendo até hoje do YouTube, não desse canal, mas do canal de culinária. Aí sim eu tive tempo para tirar minha carteira, porque fora isso, gente, é esgotante, tá? Então, vou voltar a raciocínio aqui. Eu consegui fazer nesses 2 anos.
600 euros, né? Que era o assunto aqui, era quanto custava. Paguei dividido esses 600 euros. Tinha na época 500 se fosse à vista, 600 se fosse parcelado. Se eu fosse reprovado nessa prova da teoria, né, que é o código, eu tenho que pagar mais 160 para fazer outra prova. E aí vai, mais 160 euros. É dinheiro demais. A gente fala muito aqui, mas no Brasil é mais barato, que não sei o que, gente, mas 160 euros é um quarto do salário mínimo. Só que aqui o salário é baixo. Então, se você for pessoa que vai ganhar 700, tem que pagar um quarto. Tô falando de um solteiro aqui. 200 euros de um quarto, mais 200 de comida. Vai te sobrar aí 400 euros. Tem que pagar a internet, tem que fazer outras coisinhas e tal. Naquele mês que você tiver que arrancar mais 160, puxa muito. Mesmo para família, gente, 160 euros é muito dinheiro. Então, se for reprovado, pumba ali. Depois, na hora de dirigir, gente, eu tive uma péssima experiência com o meu professor, muito ruim. Pensa numa experiência ruim. Que, bicho, o cara... Pera aí, gente. Pra ver se melhora essa imagem. Zero paciência, sabe? Assim, mesmo que eu já sabia dirigir, são basicamente 5 anos sem dirigir, e aí você pega regras completamente diferentes do Brasil. Claro que a gente anda, né, pela direita, tem que dar seta, né, que é o pisca, tem várias situações assim, mas tem muita regra, principalmente velocidades, tem muitas velocidades que você tem que decorar. Então, a gente acaba ficando nervoso. E depois, na hora de fazer a prova, você tá fazendo a aula pensando na prova. Então, você fica muito nervoso. É normal para qualquer um. Esquece, que experiência horrível. Que merda que foi, para não falar outra coisa. É uma pressão psicológica fodida e você já tá cheio de problema, né? Você já é um imigrante, você tá do outro lado. Foi uma bosta isso, literalmente, para resumir, foi isso. Então, no Brasil, o professor descia do carro, me ensinava a fazer as coisas. Eu peguei, aí a vantagem também, gente, que eu peguei um carro meio que automático, tiro o pé da embreagem, o carro não volta. Então tinha essas facilidades. Mas independente disso, rotunda, rotatória, que você tem que fazer por dentro, fazer por fora, sabe? Um monte de coisa. Preço, né? Se você for reprovado nessa, mais 160. Você tem que fazer muitas aulas de direção. E depois... E aqui, gente, não é igual ao Brasil, não. Vou te falar aula de direção aqui, ó. Tem 8 minutos de vídeo. Coisas que eu não fiz no Brasil. A gente... Imagina, você entra numa rua e vira à direita. Você já estaciona. E aí você tem que voltar, ligar o alerta do carro, que é os 4 piscas, e vir voltando de ré pra rua. Ou seja, você tem que fazer uma... Você entendeu aí? Mete a marcha atrás, a ré, entrou na rua, volta de ré, contornando o passeio ali, aquela curva, aquele cruzamento ali, você tem que voltar de ré. São 3 estacionamentos, você tem que estacionar lado a lado, de frente, né? Você chega e entra de frente, só que nesse caso você tem que fazer de ré. Depois você tem que estacionar na rua, né? Então você vem e faz a baliza no carro, que é a baliza que a gente faz no Brasil. A terceira, não, era 2 mesmo. Uma você tem que estacionar os carros do lado assim, ó. Você tem que entrar no meio dos 2 carros de ré. E depois fazer aquela basiquinha, que é a baliza tradicional do Brasil. Tem que fazer essa volta no meio-fio de ré. A gente aqui tem que pegar BR, né? Que a gente chama aqui de autoestrada. Então, são 3 níveis de rua, que é a rua do bairro, uma equivalente, equiparada ali com a autoestrada, que é a BR daqui, e depois a autoestrada. Então, dentro da cidade, 50,
nessa equiparada até 90 quilômetros e na autoestrada até 120. Então você tem que meter 120 no carro, 110. Então você tem que andar no máximo 50, depois 90, você tem que meter os 80 para mostrar que você tem confiança de dirigir em BR, e depois passar para a autoestrada, que é 120. Aí você tem que meter pelo menos uns 110 para mostrar que você tem aquela qualificação ali. E aí tem um monte de coisas que no Brasil não tem. Então aí, mais uma dificuldade na hora de fazer a prova. E outra situação, gente, questão de preço. Assim, carta em Portugal é muito útil. Muita gente fala, mas sem carta nem venha para Portugal. Eu acho que a carta é útil, muito útil. Mas não quer dizer que sem carta você não vai conseguir. Eu fiquei aqui 5 anos sem carta. Então meu trabalho era na cidade, eu ia de um ônibus todo dia para a cidade e tal. As empresas sempre me exigiam a carta, né? Mas eu também nunca tinha tempo e principalmente dinheiro, gente. Depois que eu fiz o YouTube, a vida melhorou muito. Mas antes do YouTube, o Davi era bebê, a Beatriz não trabalhava porque tinha cuidado do Davi. Quando ela conseguiu pôr na creche, entrava mais meio part-time, né? Porque é complicado se arrumar emprego sem documento. Então, agora é diferente, né, gente? Agora tá tudo mais simples, não sem documento. Agora você pode vir já com visto. Vou fazer vídeo sobre essas coisas aí. Então, assim, só para resumir a coisa toda, gente. Quando você está no Brasil, você tem tempo, você está morando na sua casa ou na casa dos seus parentes, mãe, pai, é mais barato, pode acreditar que é mais barato, mesmo sendo caro no Brasil, não é aquela coisa assim, ai, Cláudio, mas aí custa 600, dá 3 mil, aqui no Brasil tá 3.500, eu não sei quanto tá no Brasil. Então quer dizer que aí é mais barato, só que aqui, gente, se você levar pau, você vai pagar mais 160 euros por vez que levar pau. Você vai ter mais dificuldade, por mais que seja português, você vai ter dificuldade com a língua. Então tira a carteira de motorista antes de vir para Portugal, tá bom? Beijinho, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo.